Bom ano para esta grande comunidade e um muito obrigado à Bizé por me convidar mais uma vez para partilhar as minhas reflexões. Eu sou Nuno Teles e sou presidente da Diageo Beer Company para os US. Para aqueles que estão menos familiarizados com o nome da nossa companhia, nós temos marcas como Guinness, Smirnoff e Lone River. Como presidente de uma empresa nos Estados Unidos, não posso deixar de falar do facto de 20 milhões de pessoas terem decidido voluntariamente abandonar os seus trabalhos na segunda metade de 2021. Como é possível que com salários mais altos, com bónus para começar na função e maior flexibilidade, as pessoas tenham decidido começar algo novo? No nosso mercado de hospitalidade, temos aproximadamente 1,5 milhões de funções não preenchidas, o que representa cerca de 9% de todos os postos de trabalho em hotéis e restaurantes. Claro que associado a esta decisão de demissão em massa está o facto de cada vez mais o trabalho remoto permitir ter uma vida mais preenchida. Hoje um candidato terá 2,5 vezes mais probabilidade de aceitar uma função remota versus uma função que exige presença física no posto de trabalho. Nos Estados Unidos, passamos de uma função em 70 em trabalho remoto para uma em 7. A nossa aprendizagem tem que ser constante, tal como os nossos ancestrais, que no início dos tempos eram mais lentos e por vezes mais fracos em relação às suas presas e predadores, e que por isso tiveram que desenvolver certas características para se tornarem melhores e sobreviver. O mesmo se pode dizer relativamente aos nossos últimos 2 anos. Muitas coisas mudaram e nós tivemos que mudar e nos adaptar. Para responder a esta demissão em massa, temos que adaptar a nossa liderança. A importância de uma liderança humana nunca foi tão importante. As vidas das nossas equipas foram brutalmente impactadas, a necessidade de conciliar exigências familiares com dias com escola e sem escola para os nossos filhos, a dificuldade de reunir presencialmente, a vida mais isolada, faz com que os líderes estejam mais próximos das suas equipas, não só no que é o espaço profissional, mas também na parte humana de cada pessoa que nos rodeia. Gostava agora de desenvolver mais o tema de como a nossa liderança tem que evoluir, como recrutamos todos os dias o talento que já temos em casa e falar de 5 armadilhas que podemos encontrar no nosso dia-a-dia. A primeira armadilha é pensar que estamos sempre certos. Se estar sempre certo era importante no tempo pré-histórico para fugir de um leão que nos perseguia, nessa situação, eu concordo, é bom não parar para pensar. Nos dias de hoje, é bom abrir cenários e considerar várias opções antes de seguir por um único caminho. Em vez de olhar apenas para os dados que reforçam a nossa escolha, é essencial olhar para os dados sem bias. Escapamos desta armadilha colocando questões, com o desejo verdadeiro de compreender melhor a situação e perceber que, por vezes, a nossa emoção e razão podem não estar totalmente alinhadas. A segunda armadilha é de pensar que todas as histórias são simples, com princípio, meio e fim. É uma tentação simplificar a nossa vida num mundo complexo e sem mudança rápida. É um pouco naivo pensar que tudo é simples. A forma de evitar de cair nesta armadilha é pensar que a história pode ter vários finais possíveis e pode ter diferentes heróis e vilões. Assim conseguimos pensar em mais cenários e alternativas possíveis, as quais oportunidades e riscos temos que estar adaptados. A armadilha de querer pertencer a um grupo. O conforto de estarmos todos de acordo e não haver conflito é tentador. Essa armadilha pode-nos trazer para o junto de um só grupo e longe dos outros. Para evitar cair nesta armadilha, devemos aceitar ideias e pessoas diferentes, aceitar a diversidade e não lutar contra ela. A quarta armadilha é querer controlar tudo. Nós adoramos a noção de estar em controle, mas no mundo complexo e em mudança é muito difícil controlar tudo o que está à nossa volta. Para não cair nesta armadilha, devemos aceitar experimentar sempre coisas novas, sem controlar tudo a 100%, e ter confiança que vamos encontrar sempre uma solução, mesmo que não seja a primeira. A quinta e última armadilha é termos um ego forte. Nós trabalhamos muito para crescer e ser o que somos. Protegemos assim o que somos e não aceitamos mudar. Para não cair nesta armadilha, devemos pensar nas pessoas que queremos ser no futuro e como podemos lá chegar. Ter gosto em continuar a evoluir
e não querer só manter o que já conquistamos. Pensar nestas 5 armadilhas e falar delas com as nossas equipas ajuda a mudar sempre para melhor e continuar a evoluir num mundo também em mudança. Ajuda, igualmente, a criar uma ligação profissional e emocional com os nossos talentos, para que eles se sintam no seu melhor. Desta forma, recrutamos diariamente o talento que temos em casa e também ele procura uma organização mais humana. Nos Estados Unidos, cada vez mais as nossas equipas procuram trabalhar numa organização com um propósito claro que seja vivido diariamente nos desafios que somos levados a ultrapassar. Outra grande mudança que a pandemia nos trouxe foi passar dos BIPs, ou seja, mudanças muito marginais, para variações em percentagem de 2 dígitos. O que é que eu quero dizer com isto? Antes da pandemia, medíamos tudo em BIPs. Os mercados estavam estáveis, o crescimento de cada segmento de mercado e cada canal de distribuição também ele. O foco era a otimização do Average Working Capital, reduzir stock, otimizar a cadeia de distribuição. Depois da pandemia, alguns segmentos passaram a crescer brutalmente, 50%, 60%, e outros a cair, até para inexistência. Com esta alteração, alguns produtos crescem muito, outros decrescem. Passámos a ter que demonstrar uma enorme capacidade de adaptação a novas realidades e mostrar flexibilidade como nunca antes. De repente, o importante era garantir estoque de segurança e investir em capacidade adicional. Por isso, em conclusão, não vamos voltar aos BIPs e vamos continuar a desafiar as organizações para crescer. A Diageo Beer Company tem como objetivo crescer 30% neste primeiro semestre. Tem risco? Tem, mas assim desafiamos as equipas a ir além do que imaginavam ser possível. Segundo, temos que viver uma liderança humana e recrutar todos os dias o talento que temos em casa.